Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos adultos, lição de número 10. E a lição da classe dos adultos, ela tem o título O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo Gentios para a Igreja de Cristo. Nesta lição já aprendemos bastante de várias formas que foi aplicada as estratégias de Paulo, para a evangelização e a inclusão de pessoas gentílicas no contexto cristão e também dos judeus no contexto cristão. Nesta lição também aprendemos bastante sobre a vida de Paulo, sobre o chamado de Paulo. Nessa lição também aprendemos sobre todo o conteúdo do ministério de Paulo. Estamos chegando aí à reta final da lição, está faltando só 3 lições, que vamos estar fechando esta lição, Muito bem. E nessa lição de número 10, nós estaremos aprendendo a lição subordinada ao título Paulo e seu amor pela igreja. Essa lição ela está pautada na leitura bíblica em classe, no capítulo 1 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10, ou seja, todo o capítulo 1, onde vamos aprender com o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, também considerado assim, ok? Para entendermos um pouco sobre essa demanda, nós temos que trabalhar um pouquinho a questão da leitura bíblica em classe. O texto nos diz assim, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 1 a seguir. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da perseverança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo ambos, irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o vosso evangelho não foi vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feito por nossos imitadores do nosso Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulação, com gozo no Espírito Santo. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas Acaia aqui é Corintos, região de Corintos, Grécia, enfim. Mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de vós a qual a entrada que tivemos para convosco, e com todos os ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Senhor vivo e verdadeiro. Versículo 10, fechando o texto. E espera dos céus o seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse texto ele vai nos remeter
há, há várias informações com respeito ao cuidado do apóstolo Paulo, que nessa região da Macedônia aqui, onde ele estava passando, ele nos aponta que teve um aprendizado muito grande. Paulo, ele, dentro de tudo aquilo que temos aprendido, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo trazendo a nós lições importantes, porque não basta só ganhar vidas, precisa amá-las também, não é? Não basta só, o evangelho não é protocolar, não. O evangelho é uma causa. O evangelho é uma causa, e a causa vem por meio do amor. Então Paulo não estava de forma religiosa ou de forma que ele estava se crescendo em cima dos irmãos. Pelo contrário, pelo que vimos, ele estava ali por uma causa, não é? Jesus salvou, conforme nós vimos nas lições anteriores, e ele consequentemente recebeu e entendeu o seu chamado diante do nosso Deus, diante do Senhor, Deus dos exércitos. Então podemos entender e observar que todo esse processo paulino, ele de um conhecimento muito vasto, porque ele tinha vivido isso, então ele aplica isso de uma forma muito objetiva, né? De uma forma muito clara. Então nós vamos ver pelo menos duas características marcadas da igreja de Tessalônica. Primeiro, o seu amor ao Senhor Jesus Cristo e o amor recíproco entre os irmãos. Então, o amor a Cristo, ele traz reciprocidade. Logo, quem ama a Cristo também ama o seu irmão, não é? Então, à luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus Cristo e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar seu amor na comunhão dos santos. Glória a Deus. Então, eu sempre defendo isso. Quem me conhece já sabe que eu trabalho muito essa questão da igreja local, porque é o que dá crescimento em todas as áreas. Uma igreja local bem alicerçada, ela dá crescimento, traz crescimento em todas as áreas, no campo, no setor, ela é notabilizada e torna-se um exemplo para todos, né? Então, uma igreja local forte, uma igreja local com conteúdo bíblico, que vai trazer, sim, meios que possamos aprender de forma que o amor de Cristo venha nos constranger, conforme está na verdade prática aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, versículo 14, a parte A do texto. E quando vamos entender isso, podemos observar que o amor com todo, como de um pai para um filho. Então a primeira carta aos Tessalonicenses atesta aí esse amor. Paulo vai fazer com que entendamos essa visão, né? De que o amor de Deus no meio na nossa vida, o amor de Deus por meio da comunhão, naquela igreja ou na igreja local, enfim. Então, dentro dessa demanda e dessa proposta bíblica, esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Então, trata-se de um amor como de um pai para o filho, porque nós vimos que ele cuidou, ele plantou, ele discipulou, ele plantou, deixa eu me ver aqui, ele plantou, olha lá, Paulo planta a igreja, depois ele discipulou vidas, depois Paulo ele dedicou-se aos vocacionados, e agora a lição nos aponta para o seu amor pela igreja, visto que a igreja também o amava, pelo que vemos no texto aqui,
a igreja também o amava. Glória a Jesus. Então, podemos observar que esse aprendizado é um aprendizado para nós, para o resto da nossa vida, para que possamos seguir de uma forma que possamos ter em mente isso aí, ok? No primeiro tópico é o amor de Paulo pela igreja. O segundo tópico é amor e fé na igreja. O terceiro tópico é as 3 virtudes da igreja de Tessalônica, que é fé, amor e esperança. Nós vamos trazer daqui a pouco, né? Então, no segundo tópico do primeiro tópico, está escrito, o segundo subtópico diz assim: o amor motivado pelo modo de viver do evangelho, ou seja, as igrejas que Paulo plantou, ele trouxe um modelo de cuidado, que aquilo ficou marcado na vida dos irmãos. Aquilo ficou marcado. Vejamos que ele faz a distinção certinha de que o que ele estava pregando não era dele. O que ele estava pregando era de Deus, o evangelho, não é? E tem gente que tem o prazer de pisar no pescoço das pessoas, dos irmãos, e trazer prejuízo. Outro sim, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar o amor pela igreja em que congregamos, né? Esse é o lugar em que Deus nos plantou, né? O lugar onde servimos a Ele, onde compartilhamos a comunhão com os demais irmãos, onde realizamos aí a sua obra, onde o amor de Paulo pela igreja deve tocar nos nossos corações. Então Paulo, ele nos ensina um grande legado aqui, ok? Quando vamos ver aqui no capítulo 1 e a exegese aqui do capítulo 1, podemos observar que podemos ver que Paulo segue um formato habitual das cartas antigas, e que apresenta o escritor e em seguida o destinatário, e por fim dando uma breve saudação. Então Paulo menciona Silvano, que é o mesmo que Silas, o nome romano de Silas. Silvano era o nome romano de Silas, né? E Timóteo, mas ele é autor da epístola. Capítulo 4 de Romanos, versículo de número 9, nos informa. E ao usar o pronome oculto nós, né, no versículo 1 do capítulo, o versículo 2 do capítulo 2, é possível que o apóstolo esteja dizendo que Silas e Timóteo, ou seja, Silvano e Timóteo, redigiram a carta com ele, né, depois que Paulo se dispersou de Barnabé. Essa dispersão está no capítulo 15, versículo número 36 a 40, não é? de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos observar que Paulo faz algumas alusões com respeito a toda a demanda sua e a igreja, né? A igreja ali que estava sobre os seus cuidados e a quem ele plantou, não é? Então nós vamos ver Paulo fazer algumas observações que é onde ele aponta as marcas de uma verdadeira igreja. Uma igreja que ama tem as marcas de uma verdadeira igreja, não é? Então a Macedônia, por exemplo, Paulo entrou na Macedônia e orientado pelo Espírito Santo, né? Porém, a escolha de Tessalônica como capital e província da Macedônia para plantar uma igreja, foi uma estratégia do apóstolo Paulo, né? Então podemos observar que ele aponta aqui 3 situações, 3 aspectos interessantes, ainda explorando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Primeiro, ele aponta, no capítulo 1, versículo 1, ele aponta os remetentes da carta, não é? Paulo, Silvano e Timóteo. Ele vai falar que eles que remetem a carta, que envia, né? E são os remetentes da carta. Silas e Timóteo são companheiros de Paulo em viagem missionária, e por uma questão de fidalguia, por exemplo, o apóstolo insere o nome deles, né? Ou seja, se eles estavam na labuta, Paulo não tinha intenção de se autoproclamar ou só deixar ele só receber lauréis, de jeito nenhum. Ele incluiu também os seus companheiros, né? E não no sentido romano, Paulo, ou pequeno, alguns documentos
descrevia como um homem calvo, de pernas tortas, forte na estrutura e pequeno no tamanho, com sobrancelhas que se encontravam no nariz, né? Um tanto grande, cheio de graça. Isso era as características aposentadas por Paulo, né? Então, Silvano é um nome próprio romano. Silas é a versão do nome em grego, ou Silvanus em latim. Silas é mencionado como um líder entre os irmãos e um profeta, né? No capítulo 15, verso 22 a 32. Né? Igual a Paulo, que ele também era um cidadão romano, conforme registrado está no capítulo de número 16, versículo 37 do livro de Atos dos Apóstolos. Né? Timóteo era um nativo de Listra, tendo um pai grego, né, e sua mãe judia. Ele juntou-se a Paulo e Silas na segunda viagem missionária em Listra, né? Em Listra e também em Filipos, Tessalônica, Coríntios. Então ele descreve aí como ele descreve Paulo como em sua terceira viagem missionária, que foi enviado aí por ele como uma missão especial na Macedônia e em Coríntios, enfim. Timóteo acompanhou Paulo na Ásia em sua última viagem para Jerusalém, e ele estava com Paulo em sua primeira prisão lá em Roma, né? Primeiro nós vamos ver os remetentes, depois no capítulo 1 também, versículo 1, nós vamos ver também o destinatário, e por fim nós vamos ver as bênçãos da carta, né? Primeiro os destinatários, os remetentes, segundo os destinatários, e terceiro as bênçãos desta carta que Paulo escreveu lá aos irmãos de Tessalônica, não é? Ele vai trazer no capítulo 1, versículo de número 3 a 5, quando ele trabalha aí a gratidão copiosa sobre o amor que ele sentia pelaquela igreja. Então isso está explícito exatamente nesse versículo. Vamos ver o que está escrito. E lembrando nós, sem cessar, da obra da vossa fé, no trabalho do trabalho, do amor e da paciência, na perseverança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus. Versículo 5 ele fecha: porque o nosso evangelho não foi voz somente em palavras, não foi a voz somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, e com muita certeza, como bem sabeis, com os quais fomos entre vós por amor de vós. Então, aquela igreja não só o amava, como também ele amava a igreja. Então era uma troca interessante, não é? Interessante, porque o amor não é egoísta. O amor não é egoísta. Então, quando vamos trabalhar essa questão, nós podemos observar que, primeiro, Paulo vai trabalhar na questão de Tessalônica. Por que essa igreja amava tanto? Porque Paulo vai trabalhar na questão de Tessalônica que a agente da salvação é o Espírito Santo. Depois ele vai trabalhar que a convenção, por meio da convenção na escritura e na pregação. Depois ele vai trazer a mensagem da pregação do evangelho. Depois ele vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso ele resiste em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Então podemos observar que todas essas informações pautadas nessa carta vai apontar Paulo amando a igreja que ele plantou. Então o amor de Paulo pela igreja deve ser a troca, deve tocar nossos corações, sim, ok? O segundo tópico diz assim: amor e fé na igreja. O amor é uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Nos ensinos de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho, não é? O apóstolo ele mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Cristo, não é? E seu doloroso sacrifício, né? Então podemos observar que Paulo ele vai tratar disso aí, dizendo que o Evangelho de Cristo é um dos testemunhos mais contundentes do amor de Deus pela igreja, não é? A igreja ele vai trabalhar também, ele vai dar inúmeras lições aos irmãos de Tessalônica,
e ele vai destacar aqui alguns pontos interessantes, né? Primeiro, a igreja é de Deus, e Ele é a fonte da nossa vida e virtude. Então a igreja é de Deus, e Deus é a fonte da nossa vida e de virtudes que há na nossa vida. Então, e Paulo vai destacar também, o Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação, né? O Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação. E, por fim, ele vai dizer, Paulo diz, que o testemunho das virtudes cristãs é a evidência da nossa salvação, né? Ele vai dizer que Deus é a nossa virtude, apontando aí que quando ele chega em Tessalônica, ele, vamos prontamente, passou a pregar o Evangelho nas sinagogas durante mais ou menos 3 semanas, por exemplo, entendeu? De pregação da palavra, e converteu-se alguns dentre os judeus, que ali habitava, e grande multidão de gentios. Então, não só os gentios estavam se convertendo, mas também os judeus, né? Então, o Evangelho estava sendo pregado e estava de forma abrangente, levando os irmãos aos pés de Cristo, né? Paulo, no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, de 1 Tessalonicenses, ele vai dizer assim, lembrando-nos, é uma vívida esperança de que Paulo tem a excelência do amor espiritual pelos irmãos de Tessalônica, né? Então, leva o apóstolo a usar pela primeira vez a tríade fé, caridade, amor, fé, caridade e esperança, que é apresentada aí a causa imediata da essência das orações, né? Da intercessão deles. Então, observe que não são somente as virtudes que chamam a atenção do apóstolo, mas o modo como estão voltadas para Cristo, né? A fé dos cristãos em Tessalônica, e então havia produzido, né, esse amor verdadeiro, e assim sucessivamente. Então, Paulo vai trabalhar aqui, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição, né? Então ele vai lembrar também da eleição, quando ele vai trazer aí informações muito interessantes para o nosso aprendizado, não é? Glória a Jesus. Paulo, ele foi muito enfático e objetivo naquilo que fez, né? Naquilo que fez. Então, vamos ver aqui que Paulo, quando chega lá em Tessalônica, ele havia saído de uma dura experiência de prisão lá em Filipos. Então, ele e Silas foram expulsos da cidade, conforme está registrado no capítulo 16, versículo 37 a 40. Então, observe que ele tinha sofrido escárnio ali, e agora estava sendo amado pela igreja de Tessalônica, né? Então, observe que agora ele está vivendo uma nova etapa, uma nova esfera de vida, né? No terceiro tópico da nossa lição, conforme eu estou trabalhando aqui, Paulo vai destacar aqui 3 virtudes, né? O comentarista destaca aqui 3 virtudes, o pastor Elienay Cabral. Ele vai trazer a questão da fé, do amor e da esperança. Essas 3 virtudes estão no capítulo 1, versículo número 3 de 1 Tessalonicenses. Então, veja o que diz Paulo em sua oração. Lembrando nós, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Não é? Então, aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Então, esses 3, o maior deste é o amor. Não é? O maior deste é o amor. Então, a virtude da fé é a primeira virtude, não é, apontada na primeira carta de Tessalonicenses. Então, a fé se refere ao efeito prático, não é, que o apóstolo denomina de fé, a obra da fé. Então, essa obra estava presente na igreja, não é? E assim sucessivamente. Depois tem a virtude do amor, e também a virtude da esperança, onde temos aí informações sobejas para o nosso aprendizado, não é? Paulo, quando vai trabalhar o capítulo de número 1, versículo 3 a 5, nós vamos destacar aqui alguns textos importantes. Por exemplo, ele dá um testemunho formidável. A igreja de Tessalônica, embora nova na fé,
tinha as marcas de maturidade cristã. Ela possuía 3 virtudes cardeais da vida cristã: fé, amor e esperança. Então, quanto ao passado, que estava afirmado na verdade, né, pois tinha colocado sua fé em Deus, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver aqui que essas 3 virtudes, Howard Marshall, ele vai definir isso, dizendo que a fé é a aceitação da mensagem do Evangelho, a confiança em Deus e em Jesus Cristo, e a dedicação e a obediência. Né? O amor é a afeição que expressa no cuidado altruísta algum tipo de amor que o próprio Deus demonstrou ao enviar Jesus para morrer por nós, né? E assim sucessivamente. Então, na questão da esperança, é a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo, né? Então Deus sempre tem aí um cuidado muito especial com aqueles que Ele salvou, né? Por meio de Jesus Cristo, obviamente. Então, quando Paulo trabalha ali, que ele chega em Tessalônica, ele passa ali pela Lídia, pela hospedaria do apóstolo, e depois chegar em Tessalônica, ele passa por Anfípolis, passa por Apolônia, mesmo com os corpos lenhados pelos açoites, né, que ele havia sido preso em Filipos, né, Paulo não desmaiava em nada, desanimava, aliás, em nada. Logo que chega em Tessalônica, Paulo e Silas, ou Paulo e Silvano, né, foram para uma sinagoga de judeus por 3 sábados seguidos. Aí ele discutia ali com os judeus sobre as Escrituras, conforme vemos no capítulo 17, no seu versículo 1 e versículo 2 do livro de Atos. Então é de forma contundente e persuasiva que Paulo expulsa, Paulo expulsa e demonstra aí aos praticantes daquela sinagoga que Cristo de Nazaré deveria padecer no Calvário ressuscitado dos mortos, não é? Visto que a vida não é tão fácil assim. Glória a Deus, né? Então, nós vamos ver também que Paulo usou uma estratégia missionária, conforme está escrito no capítulo 17, versículo 1 de Atos, né? Paulo não era apenas um pregador, ele também era um sábio, estrategista, não é? Na sua primeira viagem missionária, ele concentrou exclusivamente em Chipre, na Galácia. Já na segunda ele dedicou-se à evangelização das províncias lá na Macedônia, na Acaia, no caso, e na terceira viagem missionária ele concentrou em Éfeso, né, a província. No caso dessas informações aqui em Tessalônica, foi na segunda viagem missionária, né? Nós vamos ver que Paulo, quando vamos analisar isso, nós vamos ver que ele aponta para obras da fé, e nós vamos ver que ele vai trabalhar uma informação muito importante, quando é produzido por operosidade. A palavra operosidade é ergon, e é trabalhado no ativo modo trabalho cristão, governado e energizado pela fé. William Hendricks vai trabalhar muito bem essa questão, o comentarista, biblista William Hendricks. E assim sucessivamente. Todas as cidades, artérias, via Egnatia, Tessalonicense ou Tessalônica, era a maior entre elas, né? Era a maior e mais influente. Situava no Golfo da Salônica, né? Foi edificada de uma forma de um anfiteatro nas colunas dos fundos da baía, onde Paulo julgasse, que ele julgava-se necessário. Então, 2 primeiras cidades indignas do Evangelho, mas compreendiam que Tessalonicense fosse alcançada, o Evangelho poderia irradiar-se dali para outras regiões, né? Então, observe que Paulo tem uma estratégia interessante e que deu muito resultado, né? Depois, a Bíblia nos apresenta que a prova que Paulo nos aponta é uma prova sobre o amor que estava parando, né? É uma prova indestrutível, né? Uma prova cabal, uma prova irrefutável, não é? No capítulo 1,
versículo 4 de 1 Tessalonicenses. Então a igreja de Tessalonicenses era amada e eleita por Deus. Seu testemunho dava prova de sua eleição. Então a eleição precisava ser confirmada, por conseguinte é possível saber se estamos incluídos nesse propósito e decretos eternos da eleição de Deus, né? E assim sucessivamente. Então Paulo ele enfatiza bastante, com muita clareza, esse ponto interessante aqui. Então nós vamos ver que ele vai trabalhar sobre a questão a partir do capítulo 1, capítulo 7, né? Capítulo 6 e 7, ele vai trabalhar sobre a imitação graciosa, né? Ele, quando destaca quatro fatos importantes. O primeiro fato é que a igreja imitou o modelo certo. O segundo fato é que a igreja recebeu a mensagem certa. O terceiro fato é que a igreja teve a reação certa. E o quarto e último fato é que a igreja tornou-se um modelo certo. Tudo isso no capítulo 6 no versículo 6 e o versículo 7. Glória a Deus, né? Então podemos ver que todas as informações que temos com respeito à carta de Tessalonicenses e aponta que Paulo amava a igreja, né? E que a igreja também amava a Paulo, não é? Glória a Deus. Então, William MacDonald ele vai trazer notas, ele vai falar que Tessalonicenses passava por diversas rotas comerciais, segundo ele, William MacDonald. Ele diz que o Espírito Santo escolheu essa cidade como uma base a partir do qual o Evangelho poderia irradiar para as muitas outras direções. Então, William Barclay também relata que o nome original daquela cidade era Termal, né, que significa fontes ou fontes quentes. Então, 600 anos antes, Herodes já descrevia como uma grande cidade. Aqui, Xerxes e o Persa ele estabeleceu uma base naval ao invadir a Europa em 315 a.C. Cassandro retificou a cidade e colocou o nome dela de Tessalonicense, em homenagem à sua mulher, filha de Filipe da Macedônia, irmã de Alexandre Magno. Então, Tessalônica, como Filipe, era uma cidade antiga e que receberam uma nova vida na era helenística, né? Essas informações são interessantes para o nosso aprendizado, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue sobre os nossos corações e que a boa mão de Deus recaia sobre as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Espero poder ter ajudado. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.